Bom dia, Grupo Espírita Maria de Nazaré. É uma satisfação muito grande estar participando também deste trabalho, dando a minha pequena contribuição. Quero agradecer ao Wagner Cardoso por ter me convidado e também a direção da casa. E nós vamos fazer uma leitura, de uma página e uma prece. A leitura que eu escolhi é do livro Evangelho e Doutrina, por Carlos A. Bacelli e irmão José. O capítulo é o 15, o título, O Senhor Precisa. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 3. Esta passagem evangélica, em que Jesus afirma precisar de um jumentinho para entrar em Jerusalém, enseja-nos profundas reflexões. Nem mesmo a pobre Alimária foi dispensada na tarefa de implantação do reino sobre a face da terra. Para ensinar aos homens as verdades fundamentais da vida, o Mestre recorreu ao exemplo de anônimo grão de mostarda, de uma dracma perdida, dos lírios que crescem nos campos, do solitário óbolo de uma viúva. Se o Senhor precisou de um jumentinho, por que prescindiria do concurso do mais humilde dos homens? Não foi com os marginalizados de todas as procedências que ele iniciou seu apostolado? Não foi convidando singelos pescadores que começou o trabalho de redenção da humanidade? Não nos julguemos dispensados de cooperar com o Mestre, porque saibamos quais sejam as nossas limitações. Jesus pode contar conosco? Se ele necessitar de nós, como de fato necessita, estaremos prontos para servi-lo? Estamos dispostos a ceder-lhe os nossos braços, a nossa voz, o nosso coração? Os que, segundo as convenções humanas, eram considerados aptos para seguir o Mestre, foram justamente os que se recusaram a segui-lo. Os que aparentemente estavam preparados pelo conhecimento da lei, a fim de dar-lhe cobertura espiritual na jornada, foram aqueles que o condenaram à morte ignominiosa. E ao longo do tempo, quase sempre tem sido assim. Os que em termos reuniriam as melhores condições para corroborar os esforços do Senhor são os que mais embaraços lhe têm causado. Portanto, embora as imperfeições que nos caracterizam, coloquemo-nos a serviço dele, para que sejamos aproveitados por material humilde na obra da construção do seu reino excelso. Se não podemos ser a pilastra de cimento que sustenta a cúpula, sejamos a esquecida pedra do alicerce. Se não nos encontramos à altura dos encargos de maior responsabilidade, alegremo-nos pelas tarefas pequeninas que já somos capazes de executar. Para adentrar Jerusalém em triunfo, o Mestre não solicitou montaria puro sangue, pediu apoio de jumentinho habituado a transportar pesados fardos sobre o dorso, como a nos dizer que é o sofrimento resignado que nos fortalece para os serviços do bem. Como aquele jumentinho não sabia
a preciosa carga que sustentava, é possível que não saibamos, no cumprimento dos deveres espirituais a que somos chamados, que sobre os nossos ombros carreguemos as esperanças do Senhor da vida, para a fraternidade seja saudada em triunfo no coração dos homens. Maravilhosa essa passagem, essa mensagem de Carlos Bachetti. Então é isso, meus irmãos. Sou muito grato por estar participando, dando a minha pequena contribuição. Vamos à prece. Senhor Deus, amado, quero agradecer por mais um dia, Senhor. Mais um dia que nós podemos congregar, ainda que seja virtualmente, para que possamos trabalhar através de mensagens, através de reflexões, a nossa natureza, trazendo recurso para que possa nos ajudar na nossa transformação pessoal. E que dessa forma possamos contribuir também para a transformação de outros. Assim, Senhor, te agradeço e peço-te as tuas bênçãos a todos aqueles que estão enganjados nos trabalhos espirituais em favor da humanidade. Que a tua paz nos abençoe, nos equilibre, nos fortaleça, nos dê ânimo, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a sociedade, a gente vai falar sobre sociedade em transformação. E a sociedade está em constante transformação. A gente pode perceber isso. Em todo o tempo, essa natureza humana, experimentando mudanças, sempre buscando melhores condições de sobrevivência e convivência. Porém, se demora em alguns aspectos adquirido ao longo do tempo, arraigado no imo da alma através dos preconceitos, construído em épocas remotas, onde a humanidade, superexcitada pelos valores primários, destituídos de humanização, estabeleceram regras de conduta que discriminam classes sociais pela cor da pele, condições pouco abastadas economicamente, ou nações subjugadas, levadas, na maioria das vezes, à escravidão desumana, conforme aconteceu, E permeia até os dias de hoje os mesmos costumes, gerando agressões de toda monta. Avaliaríamos essas práticas como normais, considerando que o homem é um ser inacabado nas suas estruturas emocionais, exigindo tempo para reconstruir ideias e valores apropriados conforme a lei natural para melhores condições de convivência rumo à felicidade e que estamos todos destinados. Para esse fim, que se destina ao homem, necessita se apropriar da lei natural, que é a lei de Deus e que é imutável. Para todos os mundos, ela se adequa, mas ela não muda. Nós é que, ao desenvolvermos os melhores sentimentos, conhecimento intelectual também, desenvolvimento moral, nós vamos nos aproximando mais da lei divina. E para falar desse desenvolvimento em termos morais e falar de sociedade também, que está em constante transformação,
a gente vai utilizar a lei de sociedade. Vamos utilizar a lei de sociedade como recurso para a gente fazer algumas reflexões. E ainda mais considerando que o mundo, no momento, está em conflito emocionais terríveis. Né? Nós temos percebido movimentos em torno buscando justiças, melhorias, não é isso? Então, isso tudo em torno da vida social, em torno da sociedade. Então a gente começa a nossa palestra, né, a nossa conversa, com a questão 766. A vida social está na natureza? A vida social está na natureza? E essa foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. E eles responderam: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a resposta dos espíritos é direta. Deus fez o homem para viver em sociedade. Joana de Ângeles, no livro As Leis Morais, ela fala que o homem é um ser gregário, organizado pela emoção para viver em sociedade. Então, a gente já pode imaginar que nós não temos como fugir da sociedade. A sociedade somos nós juntos, buscando recursos para melhorar a nossa convivência. Estamos em busca de uma sociedade justa, mais justa, que possa proporcionar felicidade para todos nós, que é a nossa busca. Mas também a gente imaginar que iria encontrar uma sociedade pronta não está dentro do nosso escopo ainda viver numa sociedade pronta. Porque nós precisamos nos melhorar para poder fazer parte dessa sociedade pronta que a gente deseja. Então, apesar da gente imaginar que o mundo está pior, como a gente às vezes vê pessoas falando, o mundo não melhorou, o mundo não está melhorando. Está assim, meus irmãos, o mundo está melhorando. É a maneira que a gente olha para o mundo e saber que nós fazemos parte desse mundo. Nós não fomos colocados aqui injustamente. Este é o mundo que a gente precisa. É o mundo necessário ao nosso desenvolvimento. Todos os embates, todas essas situações que nos constrangem, ela está nos convidando a melhorar. Olhar para a sociedade é olhar para nós. E fazemos a pergunta não para o outro, mas para nós. O que eu posso fazer para melhorar a sociedade? E não deixar de viver em sociedade. É isso. Vamos para outra questão. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Então, uma questão, né? Primeiro ele faz a pergunta sobre viver em sociedade, né? Convivência social. E depois ele pergunta se é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto. Eram questões já de fazer análise sobre a sociedade
e muitas das vezes tem uma outra interpretação. Poxa, a sociedade é bruta. A gente vive em meio a violências terríveis, violências familiares também, violência no trabalho, violência em todos os setores que a gente se relaciona, não é isso? Então, era uma pergunta, porque nesse período, por exemplo, muitos buscavam, que Kardec fez a pergunta, muitos achavam o isolamento um recurso para viver em paz, não é isso? Ou uma maneira de agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus vivendo no isolamento. Então, é contrário à lei da natureza, o isolamento absoluto? Sem dúvida, é contrário. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade. E todos devem concorrer para o progresso. Olha, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, é viver em sociedade. Se a gente precisa se auxiliar mutuamente. Mas como que a gente pode se auxiliar mutuamente? Nós não aprendemos muitas coisas da nossa infância até hoje. E também a gente agora não passa outros conhecimentos que nós temos para outras pessoas, às vezes até também na sua adolescência, até ficar de maior. E há uma troca de conhecimento, há uma troca nas nossas práticas de trabalho. Em todos os setores nós podemos trocar ideias e conhecimento e adquirir habilidades junto com outras pessoas. E também esse relacionamento proporciona para a gente a transformação do nosso ser. O embrutecimento pode ir diminuindo, ficando mais sensível. Em convivência, a gente não vê só alegria, a gente vê tristeza. E aí nasce aquele sentimento de empatia. Quando a gente vê na dor o outro, não é isso? Aí a gente tem a percepção da dor e começa a pensar, essa dor podia estar aqui. E aí gera uma empatia da nossa parte. E tudo que se quer é que a gente cresça intelectualmente, mas também na parte dos sentimentos, dos melhores sentimentos, que venham transformar a rudez que a gente traz de vidas, pregressas, porque a gente vem progredindo, saímos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, onde nós adquirimos muitos comportamentos muito grosseiros. E depois disso a gente vem, através das reencarnações, são existências sucessivas, a vida é uma só, mas a gente fica nessa viagem de vir à Terra, encarna, trabalha, melhora algo, aprende mais, volta para a erraticidade. Lá também continua conhecimento, só depende de nós, de abrirmos a porta para que os espíritos tenham acesso, à porta do nosso coração, do nosso sentimento, o arrependimento, não é isso? Daquilo que a gente fez que não foi bom. E aí o que acontece? A gente é absorvido por esses espíritos que vão nos ensinando. E o contato também com a Terra, porque a gente fica vivendo na erraticidade, mas muito em contato com o nosso plano aqui, terreno. Enfim, a gente aprende também na erraticidade. E
vem para a Terra novamente para praticar aquilo que aprendeu e para desenvolver mais. E só em vida de relação, só se relacionando, é que a gente consegue desenvolver. E um dos núcleos que é muito importante para a gente é o da família. Porque a família é aquele laboratório, é aquela pequena sociedade que a gente vem, mergulha nesta família, e aí a gente, sob a tutela dos pais, que tem o compromisso, não é isso? Tem o compromisso de preparar, de ajudar, de ensinar, e eles também absorvem. Então a missão dos pais é uma missão difícil, de muita responsabilidade, porque ele está preparando os nubentezinhos que vão crescer para a sociedade, para depois se relacionarem com o mundo, onde eles também vão formar famílias e criar seus filhos, ter a missão, a continuidade, né? Então, o trabalho dos pais é um trabalho generoso, amoroso, apesar de muitas das vezes, os pais se sentirem alvo da ingratidão dos filhos. Mas essa ingratidão também pode ser uma má educação do filho, pode ser que nessa missão desse pai, ele recebeu um filho que não tinha laços afetivos, né? Tinham afinidades, às vezes até comprometidos, porque muitas das vezes causamos danos para outros, danos irreparáveis naquela existência. E aí esse grupo volta para a espiritualidade. Aquele que recebeu o dano, ele vai cheio de ódio, né? Vai cheio de ódio para o plano espiritual. E ao encontrar com aquele que causou o dano, o ódio parece que ele toma proporções ainda maiores. Mas o arrependimento daquele que causou o dano também possibilita, ou de um ou de outro, né? Geralmente do que causou o dano, possibilita a espiritualidade também a trazer esses espíritos comprometidos, prepará-los para um novo mergulho na carne. Aí pode acontecer daquele que causou o dano vir como pai. E aquele que recebeu, né, o dano vem como filho. Uma forma de reparação, uma forma de resgate, não é isso? Sobre a lei do esquecimento. Eles não lembram mais. E aí o pai recebe aquele pequenino, a mãe recebe aquele pequenino, ou o pai ou a mãe, tá? Que pode estar comprometido. É só uma enquetezinha, né? E aí eles recebem aquele filhinho e se enche de amor daquele filhinho. E trata com muito desvelo, com muito carinho, com muito afeto aquele filhinho. Não é isso? Trata com muito carinho. E ali os sentimentos podem e devem ser mudados. Se havia ódio, começa a vir o sentimento de amor, de reconhecimento. Quando eles crescem, pode ser que lembrem, por vários fatores. E pode ser que sejam ingratos aos seus pais. Pode ser que pague com a ingratidão. Mas não é motivo para uma desistência de refazer o caminho.
Porque as existências são variadas, né? Aquele filhinho ingrato vai aprender pela lei mesmo de causa e efeito, né? Porque o Pai tem recursos que nós não conhecemos. É um manancial imenso para fazer que as coisas, que as almas se ajustem. Ele tem uma forma de trabalhar que excede o nosso entendimento. Nós não conhecemos, mas sabemos que tudo dá certo na mão de Deus. Então a família, por mais que ela tenha as nuances que às vezes faz com que nós questionemos, poxa, algumas pessoas não querem nem ter, não querem casar e não querem ter filhos. Não querem ter filhos pelo medo, um sentimento que carregam. Mas esse também um dia vai ser tocado. O que é uma existência na carne? É nada, é um segundo para a eternidade. Dizemos assim, um segundo. Então, nesse vai e vem que a gente desencarna e depois retorna, nós precisamos de quê para voltar? Precisamos de um pai e de uma mãe, de um homem e uma mulher. Para que seja possível isso acontecer. E o cadinho doméstico é um ambiente todo propício à preparação para nos relacionarmos em sociedade. Ali é o primeiro preparo, é o básico que vai influenciar em nossas vidas para sempre. Os costumes em família, eles se propagam, eles vão longe. Cabe a cada um de nós, né, ir ainda aprimorando mais, aperfeiçoando, para que a gente possa fazer parte de uma sociedade no futuro mais aperfeiçoada, porque nós vamos carregar para o nosso trabalho, para a nossa viagem no trânsito, para a nossa viagem no ônibus, para a escola, para as instituições terrenas. Aonde nós passarmos, nós estamos carregando um pedacinho daquilo que foi a nossa vivência em família. Então a importância da família é grandiosa. É um projeto maravilhoso de Deus. Esse laboratório fraterno, amoroso. Porque por mais que nossos filhos se mostrem com ingratidão para nós, nós temos um sentimento muito especial por eles. Quando eles estão tristes, nós também entristecemos. Quando eles estão felizes, nós nos felicitamos também, ficamos felizes também. Por mais que esse filho não se mostre amoroso por nós. Imagina um filho amoroso, não é isso? Fraterno com os pais. Porque os pais estão aprendendo com os filhos, sejam eles quais forem. Ali com os filhos, os pais estão aprendendo, desenvolvendo sentimentos que ele às vezes não compreende. Um amor que também não compreende. É a família. O produto que sai da família, ele com certeza é relevante. Então, meus irmãos, eu não poderia deixar de falar em família, né? Aqui também, na lei, quando ele faz a pergunta se é contrário à lei da natureza, o insulamento absoluto, os espíritos da codificação falaram assim: sem dúvida,
pois que por instinto os homens buscam a sociedade. Então, por instinto, aí eu fui ver lá em Kardec, né, o conceito de instinto. Aí ele fala assim, o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Olha só, o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência não racional, e é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. E ali ele fala que por instinto os homens buscam a sociedade. Então, as suas necessidades materiais, a manutenção, né? Mas também essa da parte emocional que vai que vai nos conduzir a viver em relação. Isso é instintivo. E é muito interessante isso. Tão importante é nós vivermos em relação, em sociedade. Em sociedade. Então é isso. Nós estamos vendo que o mundo está vivendo um momento turbulento, um momento difícil, né, com muitos desequilíbrios nas relações, e isso traz sofrimento, traz tristeza. Não bastasse essa enfermidade que faz com que a gente se isole, porque é necessário, né? É uma questão de saúde, e que traz também dores para a gente, esse afastamento social. Ainda temos conflitos diversos, coisas acontecendo que foge assim à lei, né, natural, né, neste século que a gente está vivendo. Mas também nós vemos um movimento pedindo mudança na convivência, para que a convivência ela se torne melhor. Então a gente tem essa proposta na nossa sociedade, nos dias de hoje, muitos movimentos, não é isso? Eu digo em geral, né? A gente vive um momento político, um momento racismo, essas coisas, e antirracismo, né? Contra o racismo, né? E querendo ajuste, pedindo ajuste para melhor podermos vivermos na grande família, na família planetária por enquanto, né? Nós vamos chegar à família universal. É a nossa meta. E o cristianismo, a gente não pode deixar de colocar o cristianismo como, né, o movimento cristão como uma forma de nos mostrar um caminho que nós podemos ter uma melhor convivência. O cristianismo possui o objetivo de criar uma sociedade equilibrada, onde os seus membros sejam mais solidários uns com os outros, né? Então, essa é a proposta do cristianismo. Não é uma proposta de afastamento da sociedade, né? Como muitas pessoas às vezes falam. Nesse mundo, que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Como a gente falou lá no início, né? Parece que o mundo está pior. Então, o conceito cristão, evangélico, não é de negar o mundo, mas criar uma sociedade equilibrada, né? Criar condições
condições novas de modificar as estruturas negativas. Essa é a proposta também do cristianismo. Então, a gente não pode deixar o cristianismo fora, porque o ensinamento evangélico, ele nos conduz para sermos fraternos, solidários. Ele cria essas condições, mostra esse modelo para a gente alcançar nossa meta de felicidade. Só com esse modelo, com os fundamentos cristãos, porque tem outras religiões que não são cristãs, mas o fundamento cristão, ele está em outras religiões também, porque Jesus é o governador do nosso planeta. É Jesus que organiza todas as sociedades do nosso planeta, né? Para isso tem vários países, mas os fundamentos de felicidade, para a felicidade, são os mesmos. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social. Em regime de fraternidade, onde todos se ajudam. Separação é destrutivo. Lembra na comunidade quando Jesus chegou, né? Quando Jesus vem à Terra, conviver conosco, trazer os ensinamentos. A comunidade em que Jesus nasceu, ela tinha vínculos separatistas, né? A lei humana, né? A lei de Moisés, ela tinha esse aspecto de separação. Então, a lei era para os judeus. A lei era para os judeus. As outras nações não tinham direito a desfrutar das bênçãos de Deus, mediante aquela lei. Então existia um muro. Jesus vem à Terra e transforma essa lei numa lei de amor abrangente. Ele cria uma ponte. E essa lei se estende a todos. Essa lei, a lei nova, que é a lei natural, que é a lei de Deus, e que Jesus representou muito bem, é a lei de amor, que ela abrange todo mundo, todas as nações, proporciona a felicidade na convivência. Então, meus irmãos, o desafio nosso não é que a gente venha abandonar o mundo, buscar uma vida no isolamento. É que nós venhamos fazer parte do mundo, fazer parte da transformação do mundo, nos transformando, tendo entendimento da lei de Deus, da lei natural, nos aproximando dessa lei, tendo entendimento dessa lei, transformando nossa vida para que a gente possa fazer parte da transformação da sociedade. Pode parecer impossível, mas é você, sou eu, somos todos. Quanto mais agregar neste pensamento solidário, fraterno, e isso vai se expandindo e vai dando crescimento para um sentimento de paz, de boa convivência, um sentimento de amor que vai predominar. Essa é a nossa meta. Quando chegarmos a ser espíritos puros, vamos viver, imagina, viver todos
com o mesmo pensamento fraterno e solidário. Essa é a nossa meta, é uma promessa. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, acreditando que todos nós, vamos e já tomamos o desafio e possamos conduzir a nossa vida sob as leis divinas, buscando cada dia mais nos aperfeiçoarmos, vivendo melhor e também proporcionando a outras pessoas uma vida melhor através da nossa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, nos ilumine, nos conduza nesta existência de forma que nós venhamos a conquistar a nossa meta, em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E lembremos sempre que Jesus, a mensagem de Jesus que Ele deixou para todos nós: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Muita paz, meus irmãos, a todos. Foi uma grande satisfação estar dando a minha pequenina contribuição. Graças a Deus.